Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre os assuntos referentes à nossa disciplina. Pois bem, chegamos ao final, estamos na nossa última etapa de formação e o texto que foi escolhido aqui é muito bom. Afinal de contas, um dos autores que eu mais gosto de estudar na minha área de conhecimento é justamente Michel Foucault. E todo o trabalho desse texto aqui, de praticamente 11 páginas, é uma reflexão muito profunda com relação à ideia da disciplina, do controle e da normalização da sexualidade feminina. Então, o grande dilema que é apresentado aqui no texto é como é que se configura no Ocidente uma imagem feminina, uma visualização do corpo feminino. Então é muito interessante a maneira como o texto é trabalhado a partir do pensamento de Tina Schanter. Então eu queria discutir com vocês aqui rapidamente alguns pontos fundamentais para que vocês depois possam desenvolver as atividades avaliativas. Então, de um modo bem simplificado aqui na página inicial, né? Eu acho que é a página 67, é bem importante que vocês vejam o quanto que no mundo de Platão, no mundo grego antigo, a sexualidade era, na verdade, uma forma de autoconhecimento, de autocuidado, de autodescoberta. Então coloca aqui então, Halperin argumenta que na sociedade grega antiga os relacionamentos sexuais funcionavam em um mundo que estabelecia a honra social em relação às estruturas de afinidade e parentesco, em vez de analisar a sexualidade em relação às categorias de identidade individualistas e modernas. Então é muito interessante como é que acontece a partir do cristianismo uma nova configuração desse entendimento acerca do próprio corpo masculino ou feminino. Mas aqui no texto a questão mais importante é a compreensão acerca do corpo da mulher. Então aqui é muito interessante, né? Do mundo fechado, circunscrito, do confessionário, onde existiria uma certa forma de controle sobre o corpo das pessoas, efetivamente quando se fala sobre a dimensão da sexualidade, a partir da era pós-cartesiana, então depois de René Descartes, praticamente aí final da Idade Média, início da Idade Moderna, quem vai cuidar do corpo é justamente o especialista médico, né? o médico de um modo geral. E aqui fala sobre a questão da homossexualidade, né? Então, o especialista médico surgiu como aquele que conhece a verdade sobre a sexualidade, aquele que define, afinal de contas, certas formas de sexualidade como desviantes. Então aí se coloca muito, né, desde esse período, uma certa heteronormatividade, ou seja, aquilo que é considerado normal ou dentro de uma certa normatividade é o corpo marcado pela imagem do heterossexual, né? Então, aqui vai surgir então uma ideia muito interessante, né? Mas mesmo assim, aqueles que são considerados como gays ou lésbicas, aqueles que se definem como tais, eles tentam mostrar a todo mundo que não existe heteronormatividade, ou que não existe uma única dimensão sobre a sexualidade. Existem várias formas de se pensar a sexualidade. Não dentro de uma normatividade, mas dentro de uma visão de autoconhecimento. Então, as marchas pelo orgulho gay estabeleceram a identidade homossexual como algo de que se tem orgulho, mais do que como algo que deveria ser escondido. Estamos aqui, somos homossexuais, acostumem-se. Muito forte essa ideia, mas assim também nasce uma noção muito forte de um self, que Foucault vai apresentar aqui. Foucault descreve que consiste em várias técnicas pelas quais administramos nossos corpos e nosso self, o nosso eu, de acordo com procedimentos e expectativas disciplinares, que não são tanto impostas de cima, mas são produzidas a partir de baixo. Né? Então aqui a localização do poder. Então, outro tema muito legal do texto é como é que se cria a noção de poder. Do ponto de vista de Foucault, ele é, acima de tudo, disperso. Ele não é centralizado ou centralizador. Então, olha só essa citação que eu acho maravilhosa. A localização de poder, ou do poder, é de difícil discernimento. Está em todo lugar e em lugar nenhum. Sua operação difusa, dispersa, anômica ou anônima e burocrática. Em resposta à questão quem é o disciplinador, poderíamos responder de um lado, que é o sujeito que se conforma com os ditames sociais, com as regras sociais. Mas por outro, a mídia, os educadores, os mecanismos sociais que promulgam as ficções normativas às quais os sujeitos respondem e com as quais nos envolvemos. Então, essa é uma ideia interessante.
Quando a gente pensa, então, a modernidade, a contemporaneidade, nós temos que pensar que a nossa forma de pensar o poder não é apenas uma forma baseada na representação muito forte de um poder que vem de cima para baixo por meio do Estado, por meio, sei lá, de uma visão burocrática simplesmente de poder. Nós sabemos que nossos pais exercem poder sobre nós, que a escola, a universidade exerce poder sobre nós, os professores, os bancos, as propagandas. Então, de um certo modo, é muito interessante perceber que existe um movimento que vai e vem. No sentido de que nós nos conformamos com as regras, mas nós também aprendemos a nos adequar a essas regras mediante relações sociais muito diretas, muito claras. Então o poder ele é reforçado na medida em que nossas famílias, ou nossos amigos, ou a mídia nos força a acreditar em verdades que nos são impostas. E nós acabamos, mais do que tudo, reproduzindo isso nas nossas relações mais comezinhas. Na nossa relação, talvez agora como estudantes, talvez amanhã como médicos, talvez depois como professores também na área de medicina. Então é bem interessante perceber o quanto que isso acontece de maneira muito forte. Eu recomendo a leitura total do texto porque é muito bom. Então a ideia do panóptico, né, não acontece apenas hoje numa relação própria de uma penitenciária ou numa relação própria de um hospital ou de uma indústria, de uma fábrica. Ela acontece hoje por meio das redes sociais. Essa é a ideia interessante do texto. Então veja só, aqui existe uma ideia muito interessante, né, que vale a pena vocês darem uma olhada, principalmente do ponto de vista do entendimento acerca do corpo feminino. Ó. O site You Define You apresenta técnicas poderosas em seus vídeos de autoestudo para postura e equilíbrio, voz e discurso, etiqueta e estilo. O vídeo de moda ensina as regras fundamentais da moda, como organizar o seu guarda-roupa, 6 peças básicas que toda mulher deveria ter. E assim vai indo, olha só que coisa curiosa. Daí aqui mais adiante vai vindo a questão da maquiagem, não é? Então acho muito interessante essa coisa de como você definir a identidade da mulher a partir de certos pressupostos que deveriam ser entendidos como naturais, mas não são. São construídos socialmente, né? Então é bem interessante aqui. O site FeHairandBeauty.com, né? Muito forte aqui essa expressão de como deve ser o corpo, a aparência, a imagem da mulher, né? Também aqui o site do Reino Unido com relação a essa ideia de eternamente feminino, seriamente sedutor, como que isso deve ser como algo obrigatório por parte da mulher, né? Aqui eu acho muito interessante todo este tudo isso daqui, leiam, por favor, todos, homens e mulheres, meninas e meninos, leiam todo este parágrafo aqui, que ele é fundamental para pensar essas questões dessa imposição. É preciso entrar nesse padrão para ser visto como alguém, para ser reconhecido como mulher, no caso, especificamente, né? Continuando aqui, né? Veja só o peso desta frase. Nós jamais seremos tão perfeitas, graciosas e naturalmente femininas como as imagens das supermodelos de cabelos esvoaçantes, cujas fotos nos compelem a tentar alcançar esses ideais artificiais e inatingíveis que representam. Né? Então aqui é bem interessante essa visão, né? Muito forte de uma micropolítica do poder sobre o corpo feminino, sobre a identidade feminina. Né? Aqui é bem interessante, acho muito bom esse termo aqui que é colocado também, né? O controle se amplia para a operação de nossas vidas diárias e exerce sua influência em detalhe microscópico sobre todos os aspectos de nossa pessoa. O poder é mais invasivo, seus efeitos mais insidiosos. De fato, conforme o Ponta de Deleuze, embora tenha se entendido plenamente que Foucault enfocou uma sociedade disciplinar, ele vê o século XX menos em termos de disciplina e mais em termos de controle. Não é tanto um modelo de confinamento como na prisão, na escola ou no modelo hospitalar do panóptico, mas uma questão de monitoramento constante, de comunicação instantânea e de implacáveis anúncios, e-mails indesejados e spams. Não podemos gozar da privacidade de nossos próprios computadores sem que sejamos bombardeados com uma série de exigências não solicitadas sob a forma de pop-ups, que às vezes, independentemente do que você faça, não se fecham. Então é uma imposição, diria Deleuze e Foucault, muito mais forte do que a relação do trabalho, muito mais forte do que as relações marcadas pelas relações de produção. Então você é
impelido o tempo todo no seu smartphone, no seu notebook, no seu computador, a seguir certos modelos, a seguir certas referências para ser visto como alguém aceito socialmente, né? Que se enquadra dentro dos padrões, né? Então isso é muito curioso e muito forte, ó. Infiltrando-se entre os mínimos espaços de nosso corpo, o poder é múltiplo, situacional, relacional, estratégico e variegado, né? Tem vários tons, tem várias matizes. Então é bem interessante esse texto, eu acho maravilhoso, um texto muito bom de ler, profundo demais, que eu gostaria que vocês tentassem se dedicar aí, pelo menos, a ler e compreender o desafio disso, tá? Então aqui, quase rumando para o final do texto, é interessante que o debate que a autora coloca, né, é justamente as diferenças, não mais apenas entre homens e mulheres, mas entre mulheres brancas e negras. Então é muito forte essa questão também, excelente, né? Primeiro, a questão da heterossexualidade, né? Entre as mulheres heterossexuais e depois entre as mulheres consideradas homossexuais. Então, é sempre vista a referência da mulher branca, né? Então, até é interessante vocês darem uma olhada depois, tem uma citação bem bacana aqui do texto, da Venus Hottentote. Deixa eu colocar aqui para vocês, bem rapidinho, tá? Né? Saartjie Baartman, acho que é essa, Sarah Saartjie Baartman. Então, se faz aqui uma referência muito forte às mulheres africanas de uma tribo que são retiradas da África e levadas para a Europa como se fossem aberrações sexuais, devido às proporções corporais que elas tinham, né? Então, pertencia à etnia Khoisan, né? Khoisan, essa é uma ideia muito interessante também. O Wikipedia aqui resume muito bem essa história, tá? As exibições, a imagem, especialmente da genitália feminina destas mulheres negras, tanto quanto das nádegas. Então eram vistas como criaturas horrorosas, monstruosas, que eram apresentadas principalmente na Inglaterra e na França. Então é bem interessante que vocês deem uma olhada com relação a isso, tá? Se vocês puderem, leiam isso daqui também. Tá? Voltando aqui ao texto, vou ser bem sucinto agora, né? Leiam com calma, com atenção, né? Bem forte essa questão das diferenças agora, não apenas do ponto de vista da imposição e da cobrança com relação à aparência feminina, mas acima de tudo também uma distinção muito forte entre mulheres negras e brancas, né? Então é bem interessante também esse texto aqui, The Blue as the Eye, o olho mais azul, ou mais azulado, né? Então é bem interessante, daí tem essa personagem, Pecola Breedlove, né? Que pensa que se a ela for concedido tal desejo, né, de ter olhos azuis, ela passará a incorporar o ideal da perfeita feminilidade. Então é muito forte isso também, né? O texto, para mim, é bem bacana, eu acho. Eu repito aqui e vou repetir várias vezes, porque, olha só, para uma mulher negra, toda atitude começa com o seu cabelo, né? Ela não pode sair de casa com o cabelo bagunçado, né? Desegrenhado, fora de um protótipo já estabelecido, né? Então, essas são as ideias principais desse texto, né? Acho legal agora de vocês darem uma olhadinha aqui na última folha sobre o conceito de abjeção. Muito interessante, né? As dicotomias, né? Entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre aquilo que é padrão e aquilo que não é padrão. Essa é uma ideia excelente a partir de Júlia Kristeva, né? Ó. Em questão nos processos abjetos, está uma tentativa preliminar de separar-se do outro, paradigmaticamente a mãe, que não é ainda considerada como conceitualmente distinta do eu, do self. Uma tentativa provisória de separação mesmo antes da consciência, ou melhor, da conscientização e do inconsciente, ou do self e do outro. A abjeção é uma maneira de territorialização do mundo, dividindo-o em seções que sejam administráveis, mas ao mesmo tempo que descarta aquilo que fica fora dos limites do administrável como lixo. Né? Então é interessantíssimo esse texto, eu acho muito bom. Recomendo a todos, leiam com muita calma, com muita atenção. Valeria uma boa discussão, uma boa conversa com vocês com relação a esse assunto, mas deixo a vocês aí o direito e a liberdade de depois
perguntarem algumas coisas no Tira Dúvidas, tá? Ou quem sabe a gente conversar via web. Um forte abraço, desejo a todos bons estudos, depois desejo também uma boa prova online e depois uma boa prova presencial. Um forte abraço a todos e tudo de bom.